que Deus tem nos dado, de estarmos essa noite falar um pouco da palavra de Deus. E já quero agradecer o convite de nossa irmã Fernanda, nosso irmão Francis, nossa irmã Gabi, agradecer a vida de vocês. Eu quero deixar para a vida de vocês em Abacuque 3. Quando tudo parecer errado, continue confiando no Senhor. Ele sabe que liberar não é fácil, mas quem sustenta é Ele. É Ele que sustenta as nossas vidas. Então não desista, não pare. Continue fazendo a vontade de Deus. Ele tem muito mais a fazer na vida de vocês, na vida desses jovens. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico 6. Mais uma vez, no meu tema, né? Amém, gente? Amém. Glória a Jesus. Levítico 6, verso 13 diz assim: o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Amém? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito. Bom, esse tema é um tema bem forte. Um tema bem forte. Nós tivemos esse mesmo tema no nosso congresso de adolescentes lá na igreja. E Deus falou tremendamente, assim como tem falado aqui desde sexta-feira. Eu recebi muitos Deus aqui nessa noite. Ontem não deu para poder estar aqui, mas acompanhei, fui bênção para a glória de Deus. Eu tenho fé que Deus hoje vai ser diferente. Deus também tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Irmãos, quando trata a respeito do livro da lei, livro de Levítico, nós vamos ver que Deus ele estabelece algumas normas, alguns princípios para que o homem cumpra de acordo com a sua própria vontade. Leis são regras que eles regulam o comportamento humano. E logo a lei de Deus assim, ele traz para que o homem ele venha se comportar de acordo com a sua vontade. Nós temos aqui esse texto, a lei do holocausto, aonde o sacerdote tinha que manter uma chama acesa. Chama essa que foi acesa pelo próprio Deus. Chama essa que o sacerdote tinha que sempre mantê-la acesa, ardendo, dia e noite, 24 horas. E faz também lembrar que essa chama, ou melhor, no tabernáculo, ele era móvel. Aonde ele estava, tinha que tirar um pouco daquela chama, guardar cuidadosamente e levar para quando fosse estabelecido em outro lugar, ali aquela chama também tinha que estar acesa. Eu sei que você já ouviu isso que eu estou falando, mas é para nós podermos guardar algo que Deus colocou no meu coração. E se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, é como eu devo me comportar no mundo de escuridão. Como é que eu posso manter a minha chama acesa em um mundo de escuridão? Haja vista que estamos vivendo tempos muito difíceis, ao qual o cristão tem que ser realmente alicerçado na palavra de Deus, para que a sua vida venha a ser sal da terra e luz do mundo, para que você possa realmente fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que verdadeiramente Ele te chamou para fazer. E nesse mundo que nós vivemos, o mundo de corrupção, o mundo de ilusão, você foi escolhido para ser luz desse mundo. A chama do Espírito Santo tem que arder na sua vida, na minha e na sua vida. E quando nós olhamos, eu separei aqui 4 tópicos, eu prometo que eu não vou demorar. Eu achei muito interessante que no primeiro tópico eu coloquei assim: o fogo de Deus ninguém apaga. Vou repetir: o fogo de Deus ninguém apaga. E hoje, pela manhã, nós estudamos sobre a igreja perseguida, não foi isso? Quem veio da escola bíblica dominical? E
nós temos um relato bem interessante em Atos capítulo 2, assim, que contém a presença do Espírito Santo. Os discípulos ali foram cheios do Espírito Santo, saíram dali pregando a palavra com ousadia. Quando nós olhamos no capítulo 3, aonde eles tinham posto a porta formosa, e Pedro e João chegando ali, você já conhece a história, fala: olha, para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, esses dois, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E você vai vendo que segue o texto. Só que quando ele faz essa cura e é notório de todos, alguém queria apagar a chama dele. Homens se levantaram com o único propósito de fazer com que eles viessem se calar. Você não vai mais ensinar, você não vai mais falar de Jesus, você não tem essa autorização, mas aí ele fala assim: o que importa é agradar a Deus e não aos homens. E eles continuaram pregando a palavra do Senhor, porque a chama que o Espírito Santo de Deus acendeu nos corações dele, eles não deixaram apagar. E assim é na minha e na sua vida. Não deixe que a chama do Espírito Santo venha apagar a sua vida. Ainda que a tribulação venha para poder tentar te calar, você tem Deus, você tem o Espírito Santo Consolador, que te ajuda nas suas limitações, fazendo com que essa chama continue ardendo no seu coração. Glória a Deus. E assim como na vida deles, é também a nossa. Então, essa chama ela não pode apagar. E quando nós chegamos no capítulo 4, quando tentaram calar, tentaram colocar no baixo. Ó, sistema, vamos falar desse Jesus. A palavra de Deus diz que eles começaram a orar, começaram a clamar com ousadia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E o texto diz que ali se moveu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque a chama que há em mim e em você tem que contagiar o ambiente aonde você estiver. Seja na igreja, seja no trabalho, seja onde você estiver, a chama que arde em você tem que estar junto e contaminar todo o ambiente. Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida dele. Louva a Deus pela vida do nosso irmão que falou aqui. É justamente isso, irmão. A chama não tem que arder somente aqui, mas tem que arder lá fora também. Eu tenho que ser o exemplo aqui, muito mais lá fora. A minha vida tem que estar pautada de acordo com a vontade de Deus. Todos os dias nós somos apontados, todos os dias nós somos questionados, todos os dias vão olhar para você e vão fazer comparações, mas que você possa estar pautado na palavra de Deus. Para que quando alguém se levantar, alguém fala: não, eu estou sendo guiado e direcionado por Deus. Amém? Então o fogo de Deus ninguém apaga. 2. Eu sou responsável de manter a minha chama acesa. Como eu falei, o fogo é de Deus, mas a responsabilidade de manter acesa é minha. O texto nos diz que todos os dias colocava-se lenha e tirava mais, colocava lenha e tirava mais. E o que é colocar lenha, irmão? É oração, é santificação, é você meditar na palavra, é você se separar, é você preferir estar na casa do Senhor do que qualquer outro lugar, é você estar com o seu coração aberto para fazer a vontade de Deus. Isso é colocar lenha, isso é você abastecer. Nos tempos de hoje, as pessoas estão preferindo mais as cinzas do que a lenha. E o que é cinza? É você colocar lenha e tirar as cinzas. E tirar as cinzas, tirar tudo aquilo que me afasta de Deus. Nós olhamos um texto na palavra do Senhor, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo vai fazer uma relação de tantas coisas que nós temos que tirar, limpar do nosso coração, porque agora nós somos nova criatura. Tem muita coisa que para esse fogo continuar aceso, eu tenho que tirar, para que o Espírito Santo venha ter a primazia da minha vida.
para que Ele venha tomar conta não só do meu corpo, mas de todo o meu ser, alma, corpo e espírito, possa estar verdadeiramente na vontade de Deus. E é uma guerra constante, né? Eu, quando vejo que juventude, jovens, né, que estão aqui, não só aqui, como lá em cima também, que preferiram estar na casa do Senhor, irmão, hoje está bem complicado, mas vocês decidiram estar na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então esse é um privilégio muito grande. Eu trabalho num lugar que tem muitos jovens da idade de vocês, às vezes mais jovens que vocês, e tem pouco de dificuldade em relação a eles estarem na presença. E sempre a oportunidade que eu tenho de falar do amor, do prazer que é servir a Deus, eles ficam me ouvindo, me escutando. E eu louvo a Deus que sempre tem um que eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar a esse primeiro amor. Mas por quê? Porque você foi escolhido para falar do amor de Deus. Você foi escolhido para levar essa boa semente, para que essa chama que você está cultivando no seu ser venha contagiar aonde você estiver. Glória a Jesus. Então essa chama eu tenho que abastecer todos os dias. Todos os dias é dia de colocar a minha vida no altar. Você está aberto aí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Não tem como falar de altar se não falar de Elias. Esse texto me chamou muita atenção. O primeiro aqui na sexta-feira ele falou do rei Ezequias, que também tinha notado. Quando Ezequias ele foi voltar a trazer um culto para o Senhor, ele fez vários procedimentos, né? Abrir as portas do templo, limpar tudo, tirar toda a imundícia, né? Santificar os levitas para depois, ao oitavo dia, oferecer o culto ao Senhor. Quando nós olhamos o livro primeiro livro dos Reis, que fala a respeito de Elias, ele estava lendo um dilema, onde muitos estavam compactuando de dois pensamentos: ou servir a Deus, ou servir a Baal, ou fazia a vontade de Deus, ou fazia a vontade do inimigo. Eu acho muito interessante que quando Elias ele chega e fala assim: olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um altar para Baal, um altar para o Senhor. Cada um vai ter aqui lenha, vai ter um sacrifício para oferecer ao seu Deus. Porém, vocês não vão colocar fogo. E vamos clamar ao Senhor. Eu vou clamar ao Senhor e vocês vão clamar ao vosso Deus. E aquele que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Eu acho muito interessante que Elias tinha uma convicção tão grande que Deus ia enviar fogo do céu, que ele falou assim: ó, vai vocês primeiro, escolhe o que vocês querem. E eles ali preparam, cortam o bezerro, colocam, né, tudo em cima do altar e começam a falar, a clamar e nada de acontecer. Só que antes disso, Elias fala o seguinte: você acompanha o versículo 21, que diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém o povo não me respondeu nada. Eu fiquei muito intrigado, meu amigo, quando estava estudando esse texto, porque Elias ele chegou para poder falar com o povo. O povo estava coxando em dois pensamentos. Mas quando ele fala com o povo não responde nada. Isso é esse texto. Aí, quando os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, eles se reúnem para fazer o culto ao seu Deus e nada acontece. Aí quando nós olhamos agora no versículo 30
Observa que ele falou assim, ó. Então agora Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o texto diz que e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E a terceira coisa que eu quero deixar para nossas vidas é: antes de oferecer sacrifício, repare o seu altar. Antes de oferecer sacrifício, Senhor, repare o seu altar. Elias, ele coloca em xeque, fala: olha só, nós vamos oferecer esse ao Senhor, nós temos que reparar o altar. Tem alguma coisa que está fora do lugar e precisa ser ajustada. Primeiro, o povo estava num momento de indecisão, aonde ele chama o povo, mas o povo não responde nada. Agora o povo não, ele se atenta o que Elias fala e se chega até Elias. Ele fala assim: ó, vamos reparar o altar. E o texto diz que quando ele fala: chegai-vos a mim, todo o povo se chega, eu chego aqui como comunhão. Eu preciso estar junto. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Eu preciso estar junto, eu preciso estar em comunhão. Para que o fogo de Deus venha descer, eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. E quando nós olhamos no versículo 33, e arrumou a lenha e dividiu o bezerro, e pôs sobre a lenha, eu vejo uma organização. Deus não trabalha em ambiente desorganizado. Deus trabalha no estatuto organizado. Ele é um Deus zeloso de boas obras. Os irmãos aqui ensaiaram, cantaram, não teve momento de organização para oferecer o melhor ao Senhor. E assim também Elias deixa para nossas vidas, para que o fogo de Deus venha descer. Eu preciso ter, primeiro, comunhão e organização. Versículo 34, eu acho que é muito interessante, que diz que encheu de água, mandou encher de água e derramar sobre a lenha. Cooperação. Nossa irmã aqui, ela fala que expressou sua alegria. Quantas pessoas cooperaram para que essa festa fosse realizada? Imagina se eu ficasse só nas costas dele para poder fazer tudo. Iria funcionar, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Precisamos de cooperação. Um ao outro ajudou e diz: esforça-te. Isso é igreja, isso é estar junto, unidos no mesmo propósito. E quando nós olhamos esse texto, ele fala assim: encher de água e trazer e jogar sobre a lenha. E aqui intrigou minha mente. Intrigou minha mente aqui. Se eu vou fazer fogo, por que eu vou jogar água? Né? Se eu vou fazer fogo, por que eu vou jogar água? E só que, irmão, quando o fogo é de Deus, independente da impossibilidade, quem faz acontecer é Ele. Vou repetir: quando é Deus quem faz, independente de qualquer impossibilidade, Ele faz acontecer. Porque se fosse o fogo humano, só ia ter fumaça. Mas como foi o fogo de Deus, quando nós olhamos no versículo 36, sucedeu, pois, de oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus de Israel, e eu sou o teu servo, e conforme fiz a tua palavra todas essas coisas, para que este povo conheça que tu és Deus, e tu fizeste tornar o coração para trás, então caiu fogo do céu. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Eu vejo isso, irmão, como cooperação, ou melhor, como dependência e obediência. Ele fez conforme a vontade de Deus. Não fez conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E quando ele levanta as mãos, depois de oferecer o sacrifício, ele ora e o Senhor derrama fogo do céu naquele lugar e consome a lenha, consome até a água foi evaporada, porque o fogo não é fogo estranho, é fogo de Deus. E é um grande perigo nos tempos de hoje, de pessoas que estão oferecendo fogo estranho para o Senhor. Nós olhamos o texto, Levítico capítulo 9, quem manda fogo é o Senhor. Mas houve dois homens, um deles
Isso aí, Nadab e Abiú. Levítico 10. E nós vemos que esses dois homens, eles eram responsáveis e encarregados de manter esse altar aceso, de manter essa chama acesa. Só que eles acham por bem de eles mesmos colocar fogo. Só que o fogo é o fogo de Deus, não é fogo estranho. Toda vez que tem fogo estranho, o Senhor manda fogo estranho para poder consumir. Porque na igreja do Senhor, quem manda é Ele, quem faz é Ele, a vontade é dele, o povo é dele, a igreja é dele. Nós somos do Senhor. Então toda vez que nós estamos oferecendo ao Senhor, é Ele quem derrama fogo do céu para aquecer os nossos corações e a nossa vida. Glória a Jesus. Muitas vezes estamos passando por processos dificultosos, né? Aonde olhamos e não vemos saída. Mas quando você ora, você fala com Deus, imagina Elias naquele lugar. Só tinha ele reclamando. O povo ainda estava merecido. 850 profetas. Mas ele ora ao Senhor, convicto, porque estava fazendo a vontade de Deus. Então, irmão, mediante a tua dificuldade, a tua luta, a tua tribulação, está fazendo a vontade de Deus? Continue. Está fazendo o que Deus determinou? Continue. Não estou falando que vai ser fácil. Agora eu morando com, né? A vida nesse morando aí não vai ser fácil. Mas quem garante a vitória é o Senhor. É Ele que te ajuda nas suas dificuldades, nas suas limitações. Para nós caminharmos para o final, irmão. Além de o fogo de Deus em minha parte, eu sou responsável de manter a chama acesa. Antes de oferecer sacrifício, eu tenho que arrumar o meu altar. Eu também tenho que escolher a presença e decidir não me contaminar. Como nós olhamos o texto, qual nós lemos de Levítico capítulo 6, era de responsabilidade dos sacerdotes. Continuar essa chama só um dia? Só uma semana? Um mês? Um ano? Todos os dias. Todos os dias era de responsabilidade deles e hoje nossa de manter a chama acesa. Era uma decisão. Não se contaminar e não colocar fogo estranho, é continuar conservando aquilo que o Senhor plantou no meu e no seu coração. É não se influenciar com o que está vindo, com a moda que está vindo, mas escolher sempre a verdadeira palavra do Senhor. Essa palavra que nos conforta, que nos consola, que nos confronta, mas que leva o homem para morar no céu. É não deixar se contaminar. É olhar e falar assim, não, eu escolho Deus, eu escolho a presença do Senhor. E quando eu olho esse texto, me faz lembrar Daniel, que foi o tema da juventude desse ano. E ele, Daniel, escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Glória a Jesus. Mas Daniel estava num lugar distante, a 270 quilômetros da onde ele saiu. Ele estava agora na Babilônia. Povo estranho, outra cultura, outras pessoas. Mas ele decidiu no seu coração. A chama que ardia nele lá, estava ardendo dentro da Babilônia. Não importa o lugar onde você estiver, se a chama do Senhor está no teu coração, permaneça com ela acesa. Porque o inimigo vai fazer de tudo para apagar a chama do Espírito Santo. E aí você vai tentar te seduzir, vai tentar te oferecer pratos. Aleluia. Você escolhe se você vai sentar à mesa ou se você vai rejeitar. Muitas vezes, ao primeiro momento, é muito bonito, é muito bom, vai te dar um prazer carnal, mas vai te levar para o inferno. Aleluia. Mas o louvo a Deus que até os juventude que escolheu estar na casa do Senhor, adorando o Senhor em espírito e verdade. Aleluia. Receberam da parte do Senhor Jesus e que está
essa chama do Espírito Santo que há no seu coração, porque foi o Senhor que acendeu, e é nossa responsabilidade de manter essa chama acesa. Seja qual for o momento, mantenha a chama do Senhor acesa no seu coração. Aleluia, porque um dia Ele virá buscar na sua igreja. Ele vai procurar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro, e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Aleluia. E nossa chama, irmão, tem que estar acesa em nossos corações. Assim como os sacerdotes faziam, nós temos essa responsabilidade de manter essa chama acesa. Não deixe de se influenciar. Juventude, não deixe de se influenciar com esse mundo. Rejeite as ofertas que vão vir todo dia. Se tem uma coisa, eu já falei isso aqui, se tem uma coisa que nós muitas vezes temos, e o inimigo não tem o quê? Preguiça. Nós temos muitas vezes, não foi tal, tem que sair, pelo amor de Deus, sabe o quê? Temos preguiça assim. O inimigo não, ele luta todo dia para tirar a presença de Deus. E você também todo dia tem que se colocar à disposição do Senhor para continuar com essa chama acesa. Porque é você resistir o diabo e ele fugirá de vós. É você se colocar à disposição do Senhor, e Ele vai cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho. É o Senhor que cuida da minha e da sua vida. É a partir do momento que você se doar para o Senhor, se colocar à disposição dEle, Ele vai cuidar de você. Glória a Jesus. Nessa noite, irmão, fique com essa palavra. A chama do Senhor tem sim que continuar ardendo, mas você é o responsável de colocar lenha. Você é o responsável de tirar as cinzas, tirar aquilo que te afasta de Deus. E todos os dias, quando você medita na palavra, a palavra ela tem o poder de limpar a sua alma, limpar o seu ser. Não vai dizer só o primeiro, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Você é responsável por manter a chama acesa na sua vida. E através de você, através da sua vida, através do seu exemplo, você pode se contagiar àqueles que estão à sua volta. É isso que vai dizer a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para quê? Anunciar as virtudes, as maravilhas do Senhor. Ele te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Antes ele não era povo de Deus, mas agora vocês é povo vivo. Irmãos, Deus abençoe bem a sua vida. Quero ter mais uma vez externar minha gratidão a Deus por estar nessa casa, falando das maravilhas do Senhor. E peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, como nós falamos, fácil nunca será, mas quem garante a vitória é o nosso Deus. É Ele que tem cuidado da minha vida, cuidado da vida da minha família, da minha esposa, da minha filha. E nas suas orações, olhe pela minha vida, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Continue nessa caminhada, nesse propósito. Pastor Alberto, mais uma vez, obrigado pela confiança do ministério. E que
a mão do Senhor continue sobre a minha e sobre a sua vida. E que essa chama não venha se apagar. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, escolha sempre estar na presença de Deus. Escolha sempre o melhor. Eu quero o Senhor, eu quero estar na presença de Deus. Ainda que te ofereça muita coisa, me faz lembrar Êxodo 33, só para poder fechar, onde Deus fala assim para Moisés: ó, você vai entrar na terra, vou tirar todo o povo, você vai subir o povo, mas só que eu não vou no meio de vocês. Porque vocês são povos destinados, duas serpentes. Eu não vou no meio de vocês, eu só vou consumir vocês. Moisés escolheu: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Escolha sempre a presença de Deus. Ainda tem muita coisa que, mas era isso que eu desejava. Mas o Senhor está no negócio. Escolha a presença de Deus. Esse é o conselho que eu deixo, não só para os jovens, mas para toda a igreja. E que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.